Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar andamento à nossa aula online, módulo de secretariado, capítulo 10 e capítulo 11. A gente vai falar hoje sobre reunião e o último módulo é qualidade total. O módulo de qualidade total a gente vai falar um pouquinho aqui nesse capítulo, mas a gente volta a falar sobre ele no último módulo da nossa apostila, que é o módulo de logística, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo de reunião. O capítulo de reunião a gente já falou um pouco na aula passada, quando a gente falou um pouquinho sobre ata. Hoje a gente vai dar o conceito do que é reunião, como que a secretária participa das reuniões, sobre o preenchimento da ata e avançamos para o capítulo 11. Então vamos lá. O que é reunião? Primeiro que reunião é um agrupamento de pessoas para resolução de problemas, seja aí para desenvolvimento de novos produtos, seja aí para resolução de orçamento. Então, a reunião é um agrupamento de pessoas com um propósito comum. Todas essas pessoas estão com um único propósito naquele momento, ou a resolução de problema, ou então a criação de novas ideias. Então, sempre é uma reunião de pessoas. Então, a secretária ou o assessor trabalha ativamente nas reuniões. Como a gente já falou, ela pode participar só na preparação, como ela também pode participar no preenchimento da ata. E aí a gente vai ter que saber diferenciar. As reuniões menores, aquelas que são feitas entre gestor e funcionários, a secretária não participa. Geralmente ela participa de reuniões maiores, onde envolve presidência, diretoria, e é sempre para tomada de alguma decisão. Por isso que são reuniões grandes que demandam também um planejamento por parte da secretária ou do assessor. Então, a secretária e o assessor vão participar ativamente tanto na preparação dessa reunião, no pós-reunião, no momento da reunião e também no preenchimento da ata, que é o que encerra o momento da reunião. Então, qual é o objetivo das reuniões dentro de uma organização? Troca de informações, ideias, novas ideias, tomadas de decisão, solução de problemas. Então, podem ser reuniões pequenas, onde a secretária não vai participar, ou reuniões maiores, onde ela vai participar ativamente. Como que as reuniões podem ser classificadas? Reuniões ordinárias, que são aquelas que vão acontecer com local e data pré-definido, então vai ser agendado. Então, digamos que a empresa faça uma reunião mensal de apontamento de orçamento, por exemplo. Então, todo mundo sabe que todos os meses aquela reunião acontece. Seja na primeira semana do mês, na última semana do mês, vai acontecer. Ela tem local e horário definido. Agora existem também as reuniões extraordinárias. Como o nome já diz, extraordinário quer dizer que não foi marcado, não foi agendado, aconteceu de última hora por um motivo que aconteceu e a empresa precisou se reunir para tomada de decisão. Ou os departamentos se reuniram, ou a presidência se reuniu para tomada de alguma decisão, de algum problema que aconteceu de última hora ou de alguma coisa que aconteceu de última hora. Então, são duas classificações: reuniões ordinárias e extraordinárias. Como que a secretária trabalha nessa preparação da reunião? Então, se for uma reunião pequena de departamento, onde é só supervisor e funcionário, a secretária não participa em nada, ela não está presente nessas reuniões. Ela vai estar presente em reuniões maiores, que envolvam diretoria, presidência, fornecedores, clientes, reuniões maiores. Então, essas reuniões elas precisam de planejamento. O quanto melhor elas forem planejadas, melhor é o resultado dessa reunião. Então, primeiramente, a secretária trabalha na preparação dessa reunião, sentando com o requisitante. Então, a pessoa que vai requisitar a reunião, se é um dos diretores, um dos supervisores, ou até a presidência que quer comandar essa reunião, ela vai sentar junto com essa pessoa e vai definir, primeiro, a pauta da reunião. Qual é o assunto que vai ser discutido nessa reunião? O assunto ou os assuntos, pode ser que vários assuntos sejam discutidos na mesma reunião. O local e o horário. Por quê? Ela vai precisar reservar, se esse local for externo, ou vai precisar conversar com quem administra o local para poder agendar o horário dessa reunião. E também para poder verificar todos os participantes, que a gente vai ver na próxima etapa, que ela vai convocar os participantes. Então, ela tem que ver a agenda de todos os participantes para ver se está todo mundo disponível naquela data, naquele horário que a presidência solicitou, por exemplo. Tá? Então, a primeira ela vai sentar e vai definir a pauta, que é o objetivo ou os temas que serão discutidos. Vai verificar quem são os participantes, quem vai participar dessa reunião, além dela e da diretoria ou da presidência.
E quais documentos serão necessários? Porque ela vai providenciar os documentos para todos os participantes. Todo mundo que estiver participando vai receber os documentos que vão ser analisados no dia para poder estudar, para poder verificar o que vai ser discutido, poderem estudar sobre a reunião, para que no momento da reunião todo mundo esteja capacitado para atuar. Depois, a secretária vai providenciar o local. De acordo com a quantidade de participantes, ela vai ter que verificar qual é o local mais adequado. Às vezes, internamente, a empresa não tem um espaço de reunião, ou não tem um auditório, ou uma sala de reunião que comporte a quantidade de pessoas. Às vezes ela tem que fazer isso externo, então ela vai alugar um espaço ou vai procurar um espaço correspondente para comportar a quantidade de participantes que ela precise. Se não for um congresso, por exemplo, são muitas pessoas reunidas. Então ela vai ter que locar um espaço, um auditório, uma sala de eventos de um hotel, por exemplo. A secretária de uma empresa pode fazer isso também. Ela vai definir a data e o horário, que ela já viu com o participante, com a pessoa que requisitou a reunião, ela já verificou qual é o horário e vai ver isso com a agenda de todos os participantes. Todo mundo pode participar dessa reunião? Todo mundo que é importante estar ali consegue participar? Se todo mundo estiver de acordo, ela mantém o mesmo horário, mantém o mesmo local, aliás, o mesmo dia, o mesmo horário, e convoca a todos através de um documento, que é uma circular, que ela pode fazer um comunicado oficial, que ela encaminha para todos os departamentos e para todos os requisitantes, ou ela pode fazer isso por e-mail, é muito mais fácil. Ela dispara o convite para todo mundo, informando qual é a pauta da reunião, quais os documentos que ela vai providenciar e manda entregar para todo mundo os documentos. Depois disso, ela vai confirmar a presença. Todo mundo pode participar? Ela manda um e-mail com confirmação de presença, para que todo mundo que vá participar responda para ela que está de acordo e que vão participar da reunião. O que mais? Ela providencia equipamentos. Então, tudo que for utilizado no dia da reunião, como computadores, data show, retroprojetor, a caixa de som, tudo que vai ser utilizado no momento da reunião, ela também tem que providenciar. Ela vê isso com o departamento de informática da empresa, ou ela vai fazer a alocação se a empresa não tiver. Ela providencia todo o material de apoio, como papéis, canetas, providencia a pausa para o lanche, se a reunião for se estender, por exemplo, o dia todo, ela providencia almoço, ela providencia lanche, cafezinho, tudo ela tem que deixar pronto para o momento da reunião. Crachá, se for receber gente de fora, ela tem que providenciar crachá com nome, para que essas pessoas possam circular dentro da empresa. Então, tudo que for acontecer no momento da reunião, e aí vai depender se é uma reunião de pequeno, médio ou de grande porte, é a secretária que vai preparar. No momento da reunião, ela vai estar presente para acompanhar e para fazer o preenchimento da ata, onde ela vai informar tudo o que está sendo discutido, o que foi discutido, quem foi responsável por cada etapa e vai depois pedir para que cada participante assine. Como vocês fizeram na atividade da aula passada, vocês fizeram um modelo de documento, alguns fizeram uma ata. A ata é a descrição daquilo que aconteceu, do dia que aconteceu a reunião, quem estava lá participando, se todos estão de acordo com aquela ata que foi descrita da reunião. Então, ela vai participar ativamente de todos os momentos da reunião, na preparação, na atuação da reunião, se faltar alguma coisa, se acontecer alguma coisa, ela vai ter que estar ali para resolver e também para preenchimento da ata. Só vai encerrar a atuação dela na assinatura da ata e depois ela pode até desmontar a sala, se a sala for dentro da empresa, ela tiver que guardar equipamentos ou devolver equipamentos, ela faz também esse pós-momento da reunião, que é a devolução dessa reunião para os departamentos envolvidos. Para finalizar o capítulo de reunião, quais são os tipos de reunião que podem acontecer? Conferência, mesa redonda, painel, seminário, simpósio. A definição de cada uma delas está na apostila de vocês, mas eu não vou cobrar porque são reuniões de pequeno, médio ou grande porte e de acordo com quem requisita a reunião ou quem participa da reunião. Essa é a diferença entre elas. Todas elas têm o mesmo propósito, que é a resolução de problemas, desenvolvimento de ideias, informações que vão ser trocadas. O objetivo é o mesmo, com a diferença que é qual é o porte da reunião, quem requisita e quem participa dessas reuniões. Se por curiosidade vocês quiserem saber, entrem lá na apostila, podem ler todos eles, só para vocês se informarem um pouquinho qual a diferença de cada uma delas, mas não tem por que vocês precisarem saber disso, é só a diferença mesmo de porte e de quem participa das reuniões, quem convoca e quem participa das reuniões. Capítulo 11, qualidade total.
que é qualidade total? Qualidade total é uma filosofia, uma maneira de pensar, de agir, que envolve a empresa inteira, inclusive a secretária e o assessor. É uma mudança de comportamento geral que vai partir dos funcionários lá do chão de fábrica da empresa até a diretoria. Todo mundo tem que estar na mesma filosofia para, a gente vai ver, conscientizar os clientes internos. Quem são os clientes internos de uma empresa? Os seus funcionários. E os clientes externos, que são os clientes que vão comprar o produto da empresa, os fornecedores e todos os prestadores de serviço também são clientes externos. Tá? Então, a empresa tem que pensar. O que é qualidade total? É a filosofia que a empresa vai aplicar nos seus processos como melhoria contínua. Já vi aqui que a qualidade total é uma reflexão em torno de melhorias diárias. Então, o processo de qualidade total, ele não é um processo rápido, ele não é um processo que acontece do dia para a noite. Quando uma empresa tenta implantar essa filosofia da qualidade total, ela precisa do engajamento de todos os funcionários, da secretária, do assessor, do chão de fábrica, de todo mundo da empresa, para que ela possa melhorar o seu processo de produção. Então, como o processo é de conscientização, todo mundo vai ter que participar juntamente falando a mesma língua, entendendo a mesma língua, é um processo que demora, porque nem sempre o que é para mim fácil de compreender, para você se torne fácil também. Ou então, para eu que sou recém-chegada na empresa, consigo entender mais facilmente do que um funcionário que está há 20 anos, 30 anos trabalhando na empresa, fazendo o processo da mesma forma todos os dias, ele nem considere mudar a forma que ele trabalha. Então, a implantação do processo de qualidade total numa empresa não acontece de forma rápida. Ele é demorado, ele é dia após dia, cada funcionário fazendo a sua parte para melhoria no processo produtivo. Tá? Então, exige muito trabalho, existe uma mudança de consciência de todo mundo da empresa, desde dos funcionários de chão, de fábrica, até a diretoria. Envolve faxineira, funcionário do RH, do marketing, de vendas, de compras. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua sobre a qualidade total. Então, vamos lá. O que fala sobre a qualidade total? A qualidade total engloba a teoria dos 5S. O que é a teoria dos 5S? É uma teoria que foi criada no Japão no pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês pensarem que o Japão estava devastado, o Japão estava totalmente destruído e ele precisava reconstruir o país dele. O governo implantou então os 5 S's da qualidade total para transformar o país, para recriar o país, para manter a ordem desse país que estava totalmente destruído. Esse 5S da qualidade que foi implantado lá no Japão no pós-Segunda Guerra Mundial é o mesmo que é implantado hoje em todas as organizações que querem implantar o processo de qualidade nas empresas, tá? Então, por isso que a gente vai falar aqui os termos em japonês, tá? Então, vamos lá. O primeiro S. O primeiro S é do Seiri. O S do Seiri é o S da organização. O que significa Seiri? É organização. E o que essa organização diz? O que é a organização para a empresa? É o senso da utilização, é eliminar tudo que não é necessário. É necessário, por exemplo, eu ter 5 canetas azuis na minha gaveta? Não. É necessário eu ter uma caneta azul de cada vez. Eu vou acabar primeiro com aquela que eu já tenho, para depois eu utilizar outra. É necessário eu ter uma resma de folhas de sulfite na minha gaveta se eu não faço impressão de nada? Não, não é importante eu ter. É importante eu ter canetas de todas as cores se eu nem escrevo, se eu só utilizo o computador? Não, então nem caneta eu tenho que ter na minha mesa. Então, o senso da utilização quer dizer que cada funcionário vai ter no seu armário, na sua gaveta, somente aquilo que é necessário. O que for supérfluo tem que ser descartado, não vai ser mais utilizado. Então, é o senso da utilização. O segundo S da teoria da qualidade é o Seiton, que significa arrumação ou ordem. Então, depois que eu já fiz o primeiro passo, que eu já eliminei tudo que é supérfluo, agora eu vou fazer a organização, a arrumação daquilo que ficou.
Então, cada coisa tem que estar no seu lugar. Caneta fica no porta-caneta, documento fica na pasta, que fica dentro do arquivo. Então, você vai organizar dentro do seu ambiente de trabalho tudo que você precisa ter. Não, nada mais do que aquilo que você precisa e deve estar cada coisa em seu lugar. Lembra que a máxima da organização é cada coisa em seu lugar, para evitar desperdício de tempo. Então, o primeiro S é o SEIRI, o segundo S é o SEITON. Terceiro S da qualidade é o SEISO, que é o S da limpeza. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, depois que eu já eliminei tudo que é supérfluo, que eu já organizei tudo aquilo que eu preciso, está tudo em seu lugar. Agora eu vou fazer o S da limpeza. Eu vou limpar todo o meu ambiente. Vou limpar meu gaveteiro, vou limpar minha mesa, vou limpar meu corredor, vou limpar a área comum da empresa, vou limpar estoque, vou limpar tudo. Vai estar tudo higienizado. Limpo e higienizado. Seja aí funcionário, seja o asseio dos funcionários, a limpeza dos funcionários e também a limpeza das máquinas, dos equipamentos, dos ambientes, tem que estar tudo muito limpo. Então, o primeiro S é o SEIRI, o segundo S é o SEITON, o terceiro S é o SEISO. Quarto S é o SEIKETSU. O SEIKETSU é o S da padronização. Depois que eu já eliminei tudo que é supérfluo, depois que eu já coloquei tudo em ordem, depois que eu já limpei tudo, agora eu vou padronizar. Padronizar é criar procedimento. Vou criar procedimento para tudo que eu faço. Na minha rotina de trabalho, meu colega de trabalho vai fazer na rotina de trabalho dele. Padronizar uniforme. Quem é da área fabril vai utilizar uma cor, quem é do escritório vai utilizar outra. Crachá, quem deve usar, quem não deve, vai padronizar tudo, processo, roupa, tudo que acontece na empresa tem que estar padronizado, tem que ter um método de ser efetuado. E, por último, o último S é o Shitsuki, que é o S da disciplina. Então, depois que eu já eliminei tudo que é supérfluo, depois que eu já coloquei tudo que é necessário em ordem, depois que eu já limpei todo o meu ambiente de trabalho, depois que eu já padronizei todos os meus processos, todo o meu uniforme, depois que eu já fiz tudo isso, o último S é o S da disciplina. Eu tenho que manter todos os outros S's em andamento, funcionando para não retroceder. Não posso voltar a ter supérfluo na minha mesa, não posso ter tudo bagunçado, não posso trabalhar desarrumado, não posso sujar meu ambiente de trabalho. Então, o último S é o mais difícil e é o mais demorado. Porque, na verdade, ele só vai acontecer quando todos os outros já estiverem em andamento, quando todos os funcionários estiverem conscientes do processo de qualidade e quando ele já estiver sendo executado. Então, o último S eu tenho que pensar assim. Agora, eu já cheguei nele, eu tenho que manter para não voltar e não retroceder. Então, o último S é o mais demorado, é o do comportamento. Todo mundo tem que estar na mesma consciência, na mesma rotina, falando a mesma língua, para que o último S aconteça. Então, é o SEIRI, o SEITON, o SEISO, o SEIKETSU e o Shitsuki, que é o último S da qualidade. Qual que é o objetivo desses 5 S? A gente já falou que no Japão foi para reconstruir o país. E para as empresas, qual é o objetivo de aplicar os 5 S dentro de uma organização? Primeiro, a gente já falou que é para melhoria da qualidade dos processos. Porque eu vou evitar de gastar dinheiro com supérfluos, eu vou evitar de ter ambientes sujos, desorganizados, eu vou evitar que os funcionários percam tempo procurando algo que eles teriam organizado. Tá? Então, os 5 S da qualidade melhoram a qualidade dos processos dentro da organização. Reduzem tempo, reduzem custo, que é o foco da maior parte das empresas. Se tornar competitiva, reduzindo custo, reduzindo tempo de processo. E, além do mais, o 5S ele é importante quando a empresa vai requisitar a ISO, que é uma certificação que ela vai obter de uma qualidade nos processos dela. Se a empresa vai vender para mercados internacionais, por exemplo, ela tem que ter algumas ISOs. Na apostila de vocês fala sobre todas as ISOs já existentes, exceto a ISO 14001, que é a ISO mais atual, e todas essas certificações, elas começam e vão sendo graduais. A empresa, para conseguir essa certificação, primeiro ela tem que implantar os 5S. Quando ela já tiver com os 5S implantados, ela solicita a certificação
para esse órgão internacional que dá a certificação para as empresas. É uma auditoria, um técnico vai até a empresa, vai auditar a empresa para ver se ela realmente já está com os 5S implantados e se ela pode requisitar aquela certificação. Ou é uma certificação, por exemplo, que exige que a empresa tenha matéria-prima ecológica ou que ela utilize algum método de descarte de resíduo. Cada ISO tem uma solicitação específica. Se eu vou requisitar a ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 14001, são certificações específicas ou para comércio internacional ou então para comércio nacional mesmo, mas para alguns tipos de produto. Então, a implantação do 5S, além de melhoria na qualidade, é para a obtenção dessas certificações da ISO. Então, se a empresa quer conquistar mercado internacional, quer buscar novos clientes, ela precisa primeiro implantar a qualidade, os 5S, depois ela consegue a certificação que ela precisa e aí sim ela vai poder exportar, por exemplo, o produto dela para outro país. Ou então importar matéria-prima de outro país, ser cliente de fornecedores de outros países. Então, a empresa precisa da ISO. Para a obtenção da ISO, precisa aplicar a qualidade total e os 5S. Tudo bem? Então, quem tiver curiosidade pode entrar na nossa apostila, falar sobre todas as ISOs, as principais. Só não fala da ISO 14001, quem tiver curiosidade pode procurar na internet, mas lá no módulo de logística a gente fala sobre todas as ISOs. Eu vou voltar nesse assunto. Ela só está sendo passada aqui porque a secretária e o assessor também fazem parte dessa equipe, que também vai ter que estar engajado nessa melhoria contínua e nesse processo de qualidade total. Tudo bem? Finalizamos a nossa aula de hoje. Para a atividade, eu coloquei aqui para vocês 4 questões que vocês vão me responder, tá? Postem a atividade de vocês. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar durante o horário de aula, que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas sobre as questões e sobre a aula de vocês, tudo bem? Finalizamos a aula de hoje. Fiquem com Deus.